Questão 94, né? As três primeiras ali foi uma questão de nível inicial ali, de aprofundamento, né? Vamos pegar essa questão 94, então, uma questão de lançamento aqui, né? Essa questão 94 já é uma questão de física, uma questão de lançamento. Acertaram essa aqui? Acertaram essa questão? Essa aqui já é uma questão que só de bater o olho eu já pularia ela, tá? Provavelmente, né? Batendo o olho nessa questão, olhando pelo desenho, aqui 120 com 35 metros, bang bang, aí ele me dá aqui, né, o teto ali, ó, igual 53, né, passou tangenciando ponto P, ele me dá ali cosseno, ele me dá seno, então eu já sei que pode ser uma questão mais tranquila, mas pode ser que não, né? Talvez você que tenha facilidade em física tenha feito essa questão rápida, mas dentro da complexidade dela, muito provavelmente ela não é. Provavelmente é uma questão que eu daria uma dificuldade acima de 650 para ela aqui, tá? Mas vamos analisar e vamos fazer juntos. Vamos ver. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B. Construindo o canhão B e o canhão A, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo, V0. Então aqui a gente tem um módulo da velocidade inicial V0, tá certo? A gente vê que esse módulo aqui a gente vai ter que fazer a decomposição de vetores, né? Então tem que dominar a decomposição de vetores. Inclusive, dentro de cinemática mesmo, em dinâmica, tá? Vou dar uma dica muito importante para vocês. Não foquem inicialmente em querer quebrar a cabeça em dinâmica e cinemática nos cálculos, em decorar as fórmulas, tá? Você tem que treinar, a primeira coisa que você tem que pegar dentro de cinemática, não tanto cinemática, mas dinâmica principalmente, é decomposição de vetores. O José trabalhou muito bem esse ano a galera decomposição de vetores, isso ajudou muito a galera a melhorar ali o conteúdo, tá? É o que ajuda principalmente para decomposição de forças e questões como lançamento. Vamos lá. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, né? Ele vai dizer aqui, ó, teto igual a 53, né? Ele sabe que a bala disparada anteriormente passou tangenciando o ponto P. Então ele está dizendo que essa bala, ela saiu daqui, tá? Esse valor aqui, ele é igual a 53, ele me deu o valor, né, desse ângulo aqui de 53. Ele está me dizendo que essa bala, ela saiu daqui e ela fez uma trajetória obíqua tangenciando o ponto P, e ela caiu aqui no ponto A. Tá conseguindo entender isso aqui? Deixa eu até trazer aqui o meu desenho. E vou fazer aqui até uma setinha. Ela saiu daqui, tá? Tangenciando o ponto P, e ela fez essa curva aqui. Não ficou muito certinha a minha curva, mas esse é o movimento que você tem que entender sobre o tiro de canhão. Passou tangenciando o ponto P, tá? O que ele vai me dizer aqui é que esse valor aqui, tá? Esse valor aqui, ele é igual a 53. Tá? O ângulo dele é de 53. Se eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo chamado de V0, que é o que eu quero descobrir, para eu descobrir ele, eu vou decompor esse ângulo, né? Eu decompor esse vetor em dois vetores, que a gente vai chamar aqui, ó, um vetor na vertical, que é o que a gente faz quando a gente tem um lançamento como esse. A gente tem que ter um vetor na vertical e um vetor na horizontal. Esse vetor na vertical será a velocidade, que a gente vai chamar de VY, tá? Que é a velocidade na vertical, que a gente utiliza movimento uniforme variado porque tem a aceleração da gravidade, que está indo contra. Então, quando eu quiser, ao invés de eu me preocupar em calcular, a gente nunca se preocupa nesses lançamentos, a gente nunca se preocupa em calcular inicialmente aqui, como é que eu vou descobrir? Não, é muito simples. Você tem que calcular de forma separada, você decompõe o vetor. A mesma coisa aqui. Lembra que a gente decompõe? Tem um vetor para cá e tem um vetor para cá. Tem um vetor para cá e tem um vetor para cá. Você decompõe o vetor. Você tem que decompor o vetor. Você calcula um na horizontal e um na vertical. Um na horizontal e um na vertical. Tá certo? Dentro disso, olha só. Nós temos aqui, ó, VY, que será na vertical. Na vertical, a gente vai usar movimento uniforme ou movimento uniforme variado. A diferença do movimento uniforme é que ele não vai ter ali aceleração, ele é um movimento uniforme. E o movimento uniforme variado, ele já vai ter aceleração ali da gravidade, que no caso a gravidade, ela faz uma força peso para baixo, tá certo? Então aqui eu vou utilizar movimento uniforme variado quando eu quiser calcular esse VY. Já aqui eu vou ter o nosso Vx. Esse Vx aqui, que é nada mais do que o meu movimento na horizontal, tá? Eu vou utilizar o movimento uniforme, tá certo? Tem mais informações que a questão vai me dar. Ela vai me dizer aqui. No jogo, utilize aqui G igual, ou seja, a gravidade aproximado 10, considere seno de 53 igual a 0,8, considere cosseno de 53 igual a 0,6 e desprezível ação de forças dissipativas, tá? Beleza. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então ele quer que faça essa trajetória. Ele quer que saia desse ponto para esse ponto.
Para isso, eu vou ter que trabalhar com alguns fundamentos. Quando eu trabalho com movimento uniforme, qual tipo de fórmula eu trabalho, galera? Interage aí comigo no chat, manda aí, vocês que estão voando em física, tá? Quando eu trabalho com movimento uniforme, que vai ser aqui o movimento na horizontal que eu vou fazer. Vamos colocar aqui, eu vou trazer aqui, ó. O meu movimento na horizontal, horizontal, tá? Que a gente está calculando como o meu Vx, certo? Eu vou trabalhar ele com o meu movimento uniforme, tá? Eu vou fazer ele através de movimento uniforme. Qual que é a forma que a gente calcula de movimento uniforme? A maioria da galera tem um que usa SS0 igual a VT, tem gente que usa Deus vê tudo, né? Então, distância vezes tempo vezes aceleração. Tem gente que usa o DVT, né? Tem gente que usa distância igual velocidade vezes o tempo, né? Deus vê tudo. Ou tem gente que muda isso aqui também, né? Se quiser trocar. Se você quiser usar delta D também, né? Você pode usar aqui, ó, a variação da distância, não é? E aí você vai pegar a variação da distância, tem que pegar o final menos inicial, tá certo? Aí você vai calcular ali, então, a sua velocidade pela variação do tempo, tá? Então, é o famoso Deus vê tudo que a grande maioria da galera usa. E aí você pode manipular isso aqui de múltiplas formas. Passar para cá dividindo, passar para lá. Tem que saber manipular. Não se apega à fórmula, né? Não se apega à fórmula. Imagine que eu quero calcular a distância. Quanto que eu vou percorrer? Eu tenho que saber a minha velocidade e quanto tempo eu levei, né? Se eu estou com uma velocidade x, e aí eu tenho ali um tempo, calculando a velocidade e o tempo, eu sei quantas distâncias eu percorri. Se eu quiser saber a velocidade, é só pegar a distância versus o tempo que eu levei, não é? Então, imagine que eu percorri 100 km em 1 hora. Qual que é a minha velocidade? 100 km por hora. Então, você não precisa memorizar a fórmula, você vai pegando vários dos fundamentos. Bom, um ponto muito importante aqui, né? Porque essa velocidade aqui é o que eu quero descobrir, né? Que é o famoso, é o V, né? A velocidade aqui é o famoso Vx que eu quero descobrir, né? O famoso Vx aqui que eu quero descobrir. A distância eu já tenho na horizontal? Eu tenho. A distância na horizontal, ela é 120 metros. Aqui estava a grande sacada. Você conseguir enxergar quem que é o ΔS na horizontal e quem que é o ΔS na vertical. O ΔS aqui na horizontal, ele vai ser 120 metros, tá? Então, eu já sei aqui quem que é o meu ΔS na horizontal. Será que eu consigo calcular o valor desse Vx aqui? Bom, se eu já sei que o meu delta aqui é 120, eu posso traduzir isso aqui para a nossa fórmula. Então, ele vai ser 120 metros é o deslocamento que eu quero fazer, do ponto A até o ponto B, ou do ponto B até o ponto A. Perceba, do ponto B até lá o ponto A, que é onde eu quero ir, é 120 metros, ó, do ponto B até o ponto A, beleza? Bom, ele me dá, perceba comigo, tá? Ele me dá o tempo, galera? Não, né? Ele não me dá o tempo aqui, certo? Ele não me dá aqui o nosso tempo. Então, o tempo não está sendo dado aqui, né? O tempo, ele não está sendo dado aqui pra gente. O Vx, ele me dá alguma informação sobre o meu Vx? Ele me dá alguma informação sobre o meu Vx? Como é que eu vou saber, Renato, qual que é essa velocidade na horizontal? Quando eu olhar a velocidade na horizontal, você não está vendo que eu decompus esse vetor aqui? Qual que é o meu Vx? Ué, meu Vx é esse vetor. Esse vetor é a velocidade na horizontal. Essa é a velocidade aqui resultante, né? Aqui é a velocidade na vertical. Então, meu Vx é a minha velocidade na horizontal. E aqui eu tenho o meu ângulo. Então, como é que eu vou saber o meu Vx? Ué, é o Vx vezes o valor aqui. Só que agora tem que pensar, é cosseno ou é seno? É cosseno ou é seno que eu vou usar? Porque o meu Vx, ele nada mais vai ser do que o meu V0 vezes esse ângulo aqui. Só tem que saber se ele é cosseno ou seno de 53. Vamos dar um macete aqui para você? Estica a tua mão para frente, a tua mão direita para frente, né? E faz assim, faz um 2, assim, né? Acho que eu teria que inverter minha câmera, né? Como é que poderia fazer? Faz um 2 assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer a mesma relação, assim, tá? Imagine que esse aqui, isso aqui, ó, imagine que isso aqui, na minha câmera aqui, ó, foca em mim, ó. Isso aqui é o V0, esse aqui é o Vx, tá? Esse aqui, ó, cadê a minha letra aqui, ó? Esse aqui, ó, é o Vx, beleza? Agora, olha só a relação que você vai ter. Esse aqui é o V0. Aqui eu tenho o ângulo de 53 graus. Você percebe que o ângulo de 53 graus, ele está colado, ou seja, o meu Vx, ele está com o ângulo de 53. Tá vendo? Ó? Quando eu olho o meu V0 e eu olho o Vx, ele está com o ângulo de 53. Agora, quando eu faço essa relação aqui, tá? Ó, quando eu faço essa relação aqui, cadê? Aqui. É assim. É que tá invertido minha câmera. Esse aqui é o meu V0. Esse aqui é o VY, na vertical. Agora, você está vendo que aqui está sem o ângulo de 53, então aqui está com o ângulo de 53. Aqui está sem o ângulo de 53 graus. Com o ângulo de 53 é cosseno de 53. Sem o ângulo de 50 aqui, então é sem o ângulo, tá? Estão conseguindo entender? Então aqui eu vou usar cosseno,
aqui eu vou usar seno de 53. É um macete que a galera usa aqui para poder saber, né, se vai usar cosseno ou seno. Tem gente também que tem a base de trigonometria, né? Tem a base de geometria, também consegue acertar várias questões como essa. Então, como é que vai ficar essa minha relação aqui? O Vx, ele nada mais é do que o meu V0, tá? Vezes o cosseno, né? O cosseno de 53, vezes ali o tempo, tá? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Vezes ali o tempo. Ele me deu o cosseno de 53? Ah, ele me deu. É 0,6. Esse aqui é o cosseno de 53. Então, olha só. Eu vou ter aqui 120 igual ao cosseno de 53, que é 0,6, vezes a minha velocidade inicial ali, que é o V0 que eu quero encontrar, vezes t, tá? Eu vou passar para lá, então eu vou ter que o meu V0, tá? Vamos trazer para cá. O meu V0 vezes t, ele é igual a 120 dividido por 0,6. Ou 6 vezes 10 dá menos 1. Isso aqui vai dar quanto pra gente? Posso trazer para lá. Posso trazer 1.200 dividido por 6. É uma outra relação, né? Posso multiplicar por 10 em cima por 10 embaixo. 1.200 dividido por 6. Aí vai ficar exatamente o valor de 200. Então aqui eu vou ter 200. Esse é o valor que eu vou encontrar para essa relação aqui, tá? Deixa eu trazer aqui para cá para ficar melhor, ó. Vou trazer aqui, ó, o meu V0 vezes o t, ele é igual a 200. Essa aqui é a primeira informação importante que você deveria ter encontrado aqui nessa questão. Essa questão é uma questão mais difícil, mas é uma questão que eu recomendo que vocês façam ela de novo sozinho depois, tá certo? O primeiro passo foi encontrar horizontal. Renato, V0 vezes o t é igual a 200. Eu vou usar isso aqui aonde? Agora eu vou para a minha velocidade na vertical. A minha velocidade na vertical é o VY, que é movimento uniforme. Pessoal, qual que é a forma que a gente usa no movimento vertical aqui do VY? Ó, vamos colocar aqui, ó, o movimento vertical. Nesse movimento vertical, nós estamos tratando do nosso famoso VY. E aqui eu estou dizendo para você que nós vamos ter que usar movimento uniforme variado, porque ele tem aceleração. Quando a gente usa movimento uniforme variado, eu vou ter que usar o ΔSY, né? Lembra que esse ali era o ΔS, né? ΔSX, aqui é o ΔSY, certo? Variação de distância, beleza? O que eu vou usar aqui? Bom, imagine que eu não preciso utilizar ali a minha distância inicial, porque eu estou partindo do ponto zero, tá? Então, a forma que você vai usar vai ser pensar na velocidade. Tranquilidade total? Então, o que eu vou utilizar aqui como fórmula? Eu vou utilizar a minha velocidade inicial, que é o meu V0y, vezes t, mais, a gente pode utilizar, tem gente que usa 1/2 de at ao quadrado, ou tem gente que já coloca dividido. Como é que vocês fazem, galera? As duas estão certas. At ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é movimento uniforme variado. Cara, não é difícil. Eu lembro que quando eu estava estudando cinemática, as primeiras vezes, quando eu era iniciante, lá ficava assim, nossa, cinemática, ela é tão difícil e tudo mais. Depois que você começa a fazer várias questões, você começa até a gostar de cinemática, entendeu? Porque você vê que é uma coisa exata, né? Diferente ali de evolução, que você tem que ficar tentando interpretar a questão, não tem muita interpretação ali, se você sabe a fórmula, né? O mais difícil é ter repertório, saber como resolve. Uma vez que você resolver uma questão dessa aqui, você vai saber resolver outras iguais, tá? Bom, a partir do momento que eu cheguei nessa forma, eu vou substituir. Pessoal, qual que é o meu ΔS olhando na vertical? Vamos lá. O meu ΔS olhando na vertical é esse aqui, ó. O meu ΔS aqui é igual a 35 metros. Esse aqui é o meu ΔS, tá certo? Então, eu vou usar aqui, ó. 35 é igual. Pessoal, quem que é o meu V0y? Lembra que se eu já usei o cosseno, agora eu vou usar o seno. Então, quando eu estiver usando aqui o meu VY, né, que é o que eu estou usando ali, quem que ele vai ser? Ué, ele vai ser a minha velocidade V0 vezes o seno de 53. Então, ele vai ser o quê? O seno de 53 vezes o meu V0 vezes t. Mas, qual que é a minha aceleração? A minha aceleração é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo. Como está indo para baixo, é negativo, está indo contra, né? Então, ele vai ser mais menos 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Todo mundo está acompanhando até aqui? A Fernanda falou assim, esses 10 nem entram, então? Pois é, essa era a grande pegadinha, a grande dificuldade da questão de bater a cabeça, tá? Esses 10 aqui, eles não entram porque eles são chamados muitas vezes de ponto máximo, tá? E a gente está calculando aqui o deslocamento, a gente tem que considerar desse ponto até esse ponto. Então, esse é o deslocamento, é desse ponto até aqui, tá? É só esses 35 que a gente configura como ΔS. Pensa que, quando eu estou calculando dentro do lançamento ali, né, o deslocamento que eu estou pensando aqui, eu vou pegar o final menos o inicial. Qual que é o inicial? O inicial é 0. Qual que é o final? É 35. O final não é 45, entendeu? Essa era a grande pegadinha da questão, entendeu?
Essa era a grande pegadinha da questão. Essa, para mim, foi a maior dificuldade interpretativa. Você entendeu por que a gente não usa esse 10? Esse 10, como a gente está numa trajetória, lembra que o ΔS, ele é o final menos o inicial. Quem que é o final? O final é onde parou, 35. Quem que é o inicial? O inicial é 0, então é 35. Entendeu? Essa era a relação. Esse 10 aqui, ele não entra. A grande nuance da questão. Questão muito difícil, tá? Foi considerada a questão mais difícil de cinemática, a questão mais difícil de física dessa prova, tá? A princípio, essa foi considerada uma das questões mais difíceis. O seno de 53, ele já me deu, que foi 0,8. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui 35 é igual a 0,8. Pessoal, esse V0t, ele lembra você de algum lugar? Esse V0t, a gente já encontrou ele aonde? A gente já encontrou ele aqui. Olha só o V0t igual a 200. Então, agora, eu vou substituir na fórmula esse V0t aqui, ó, nessa fórmula. Então, eu vou ter 0,8 vezes o 200, mais menos 10 dividido por 2, mais com menos vai dar menos. Então, eu vou ter menos 5 vezes t ao quadrado. Então, acompanhando até aqui a nossa resolução, vai me dizendo aí. Vou andar uma vírgula para cá, eu vou ter 8. Tirando um zero aqui, eu vou ter 20. É uma das relações que eu posso fazer aqui também, tá? Vou passar esse valor aqui negativo de lá para ficar positivo, tranquilo para você até aqui. E aí, como é que vai ficar? Olha só, eu vou ter 5t ao quadrado, vai ser igual a... Imagine que eu faço aqui, ó, 8 vezes 20, tá? 8 vezes 20. E aí, aqui eu vou passar para cá com o meu 35, né? Quando eu fazer aqui esse 8 vezes 20, eu vou ter 160, ó. 160. Vou passar o 35 negativo, 160 menos 35. Vai acompanhando o que eu estou fazendo, tá? Multipliquei isso aqui, deu 160. 35 passei para o lado de lá, ficou negativo. Passei esse negativo para o lado de lá, ficou positivo. Então, 5t ao quadrado, 160 menos 35. Vou ter 5t ao quadrado, vai ser igual a 160 menos 30, daria 130. Menos 5 vai ter 125. Vou passar o 5 dividindo. t ao quadrado vai ser igual a 125 dividido por 5. 125 dividido por 5, o que eu vou ter aqui nessa relação? Vou ter t ao quadrado é igual a 5 vezes 25. Então, ó, 25. T vai ser igual a raiz de 25. T vai ser igual a 5. O que eu descobri agora? O tempo da minha trajetória. Difícil? Todo mundo entendeu o raciocínio? Eu estou tentando fazer de uma forma bem organizada, né? Isso aqui é uma coisa que eu tento fazer sempre, né? Para que vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Porque é muito importante, tá? Alunos do Memorize, do Premonição, sendo bem sério com vocês, cara, vocês precisam conseguir fazer uma questão dessa. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, passo a passo do que está sendo feito. Entendeu? Demanda muito tempo. Essa questão no final da prova. Se sobrar tempo, você tentaria fazer, tá? Eu achei esse t igual a 5. Mas perceba o que ele quer. Ele quer o meu V0. Só que agora eu vou voltar, olha só a relação. Eu vou voltar na minha fórmula inicial aqui. Então, eu vou pegar esse 5 aqui, eu vou voltar na minha fórmula e eu vou substituir esse tempo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu V0, t igual a 5, igual a 200. V0 vai ser igual a 200 dividido por 5. O meu V0 vai ser igual a 40, tá? Então, ele vai ser igual a 40 metros por segundo. Gabarito letra C. Beleza? Então, assim, passo a passo do que foi feito nessa questão. O primeiro passo foi analisar a decomposição de vetores. Esse foi o primeiro passo. Decompor em Vy e Vx. Vx, como é movimento horizontal, não tem força ali de aceleração, ele acaba sendo movimento uniforme. Vy, como tem aceleração da gravidade, ele vai ter ali, então, movimento uniforme variado. Calculei primeiro, então, o meu Vx, horizontal. Utilizei o Deus vê tudo. Variação da distância vezes o Vx na horizontal vezes o tempo. 120 é a distância horizontal. O meu Vx, que é a decomposição do vetor, se eu tenho aqui o meu V0, certo? Ali eu tenho o meu Vy. E aqui eu tenho o meu Vx, e aqui eu tenho um ângulo de 53 graus. O meu Vx, quem que ele vai ser? Ele vai ser nada mais do que o V0 cosseno de 53, tá certo? Porque o Vx está colado aqui. Então, ele vai ser cosseno. Então, aqui é o V0 cosseno de 53, que a questão me deu que era 0,6. Achei que a multiplicação entre o V0, a velocidade zero ali, angular, tá? E o tempo é igual a 200. Substituí na segunda fórmula de movimento uniforme, e aí eu coloquei. Movimento uniforme é o famoso sorvetão. Variação da distância, né? Delta S e Y ali. A gente vai ter o quê? Aqui, o meu V0 Y vezes T, ele mais a T ao quadrado sobre 2. Coloquei o 35. Por que eu não usei 45? Porque eu estou saindo do ponto A
até o ponto B. Fiz uma trajetória parabólica, mas a diferença aqui na altura é uma diferença de 35. Então essa é a diferença aqui que eu tenho na minha altura. Esse é o deslocamento feito. Não considero o da parabólica, considero aqui esse deslocamento, beleza? Por isso que eu considerei 35. E aí eu fiz toda essa relação para achar o tempo final de 5 segundos. Quando eu achei o tempo final de 5 segundos, eu voltei nessa fórmula que eu tinha achado aqui e substituí, porque daí eu pude encontrar o V0, tá? Difícil, eu sei que é difícil, tá certo? Mas, o que eu penso, tá? Vê se você concorda comigo. Olha para mim aqui agora e pensa, Renato, essa questão que você fez agora, você acabou de explicar essa questão para mais de 200 alunos, tá certo? Acabei de explicar essa questão para vocês, passo a passo, tá? E aí me diz, entre eu e você só assistiu eu resolvendo, tá? Digamos que nós dois não sabíamos nada de cinemática. Nós dois. Eu acabei de explicar essa questão passo a passo. Eu não estudei física, você também não estudou. Quem que tem maior chance de acertar no Enem 2025 uma questão de cinemática agora? Quem que você acha? Mesmo que nós dois tenhamos o mesmo conhecimento de física, vai ter mais chance aquele que estuda de modo ativo. E o que é estudar de modo ativo? Explicar. Entendeu? Então, o que eu tenho como estímulo para você? Você tem que ter a capacidade de, nessa resolução, ou depois dela, igual maluco, pegar uma folha e explicar passo a passo. Como eu fiz aqui agora. Essa questão, com certeza, sozinho, talvez fazendo ela, eu poderia ter errado ela aqui, entendeu? Primeira vez fazendo a prova. O que é importante para mim? Não importa se eu acertei ou errei ela fazendo a prova, dentro do primeiro momento. Sabe o que importa para mim? Se depois de olhar o gabarito dessa questão, eu consigo sozinho explicá-la inteira. Porque se eu conseguir sozinho explicá-la inteira, sem me perder nas ideias, passo a passo, de maneira didática e organizada, isso prova que eu sei a matéria. Quando eu consigo explicar, é aí que eu aprendi. Tá? Então essa é a base que eu quero que vocês tenham sobre a prova. Você saber explicar. Quando você sabe explicar, cara, já era, você aprendeu. Entendeu? Você tem repertório. As próximas você vai acertar também. Seguimos? Bora lá? Questão 95? Vamos lá, hein? Então, ó, dica que eu sempre dou para você. Ao final da resolução, pegar as questões que você errou, uma folha e dar uma aula. Você tem que ter a capacidade de explicar passo a passo a sua ideia de como se resolve essa questão. Mesmo que ela seja a questão mais difícil, mas tem que ter a capacidade de saber explicar ela, tá? Aí o nível de vocês vai elevar muito.